Fala, seu aluno, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, certo? Bom, nesse vídeo vamos fazer uma pequena demonstração para que a gente possa encontrar a série de Taylor-Maclaurin, né? Então, antes da gente iniciar o vídeo, peço a vocês que deixem seus likes, compartilhem os vídeos, se inscrevam no canal, certo? Para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do canal, que o canal está sendo produtivo para a vida de vocês, está fazendo com que vocês cheguem no ápice, na zeugma, na zenith dos seus respectivos conhecimentos, ok? Bom, galera, a ideia desse vídeo é a importância dele em termodinâmica, né, para que a gente faça algumas expansões em série de Taylor, né, como por exemplo a distribuição gaussiana, beleza? Então vamos entender por que a série se deu dessa forma, né, por que a expressão dela é a expressão de Taylor, né, e vamos entender como os caras chegaram a esse conceito, beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Bom, inicialmente, vamos imaginar que nós temos uma determinada função, né, que eu vou chamar f de x. Né? Vou fazer essa função mais bonitinha. Vamos chamar ela de f de x. Ok? Beleza. E aí, essa nossa função ela vai ter as seguintes características. Né? Ela vai ter, inicialmente, uma constante em zero, né? Uma constante de índice zero, certo? E vou somar essa constante com uma constante de índice 1, né? Já coloquei uma nova constante, que vai ser multiplicada, né, essa constante, pela variação do meu x, né, da minha posição. Posição final com posição inicial, certo? Só que eu quero trabalhar essa função de forma que ela cresça rapidamente, ou diminua, né, rapidamente. Então, ao mesmo tempo que eu mudo o meu índice aqui da minha constante, eu também vou elevar ao número da minha constante. Certo? E assim, vamos fazer novamente, né? Porque a gente sabe que a variação do espaço é a velocidade. Se a gente variar a velocidade, nós temos aceleração. E assim nós vamos ter uma rapidez, nós vamos criar funções que aumentem a rapidez em que uma partícula, um corpo se mova em um determinado espaço. Ok? Então, vamos continuar crescendo nossa função, né? Como, professor? Bom, vou pegar esse cara aqui. Só que agora, como eu tenho uma constante de índice 1, eu vou colocar uma constante de índice 2. Ok? Vou aumentar o 2. E também tenho que elevar ao número do meu expoente. Certo? Continuando, fazendo o índice 3, né? Nós teremos, né, continuando o mesmo padrão, nessa sequência, né? Nós vamos ter a variação da posição elevada a 3. E a gente pode fazer até o 4, né? Até o 4 eu acho que vai estar legal. Já vai ter uma ideia, né? Uma sequência que vai nos dar uma seguinte série. Ok? Vamos lá. Substituir o 3 por 4. E também elevar esse cara a 4. Né? A gente está seguindo esse padrão aí. Certo? Deixa eu diminuir um pouco, né? A gente colocar em uma linha só. Ok. Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Olhando bem para essa sequência, né, que nós criamos, a gente percebe que, se a gente continuar, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter um C de índice N, que vai multiplicar a variação de x, né, elevado a um determinado N. Né? Ok? Bom,
como isso é uma soma, então, representando com o símbolo grego, né, a somatória dessa função vai nos dar a seguinte expressão. N iniciando em 0 até um determinado n vai ter essa série. Beleza? Bom, vamos segurar essa série aí. Porque agora nós vamos trabalhar essa função de forma que a gente tente aproximar ao máximo, né, o x inicial, ou x final, aproximar ao máximo de x inicial. Certo? Para que a gente possa ter uma precisão, né, na posição que está sendo calculada aí através dessa expansão de Taylor. Né? A gente sabe que a derivada de uma função, né, de uma constante, uma função constante, né, inicialmente aqui, ó, ela vai ser uma constante. Né? Então, nós vamos ter um ponto preciso, certo? Para encontrar a posição de algo que nós estejamos né, calculando. Beleza? Ok, então vamos iniciar com a função aqui, nós temos, né, substituindo o primeiro termo. Vamos lá. Nosso primeiro termo, né, substituindo o x inicial, já que a gente quer aproximar ao máximo, né, o nosso ponto inicial do ponto final. Fazendo essa substituição, galera, se a gente colocar aqui, ó, substituir o x final pelo x inicial, todos esses caras aqui, eles vão o quê? Vão zerar. Concordam comigo? Porque vai ser 0 no parênteses. 0 elevado a qualquer coisa vai ser 0. Multiplicando as constantes vai ser 0. Então isso serve para todas as funções após a inicial, né? Que é esse cara aqui. Então se tudo isso vai zerar até n termos, então nossa inicial vale C1 ou C0, né? Beleza? Bom, encontramos o nosso C0. Agora vamos tentar derivar, né? Porque, como eu disse, a derivada do espaço é a velocidade, a derivada da velocidade é a aceleração, então a gente aumenta uma função de forma exponencial aqui, certo? Bom, calculando a derivada, né? A primeira derivada dessa função aqui, vou até pegar ela, né? Calculando a primeira derivada, nós vamos ter o seguinte, ó, a primeira derivada, né? Vamos lá. Derivando isso aqui, né? Primeira derivada. Vamos derivar de outra cor, né? Primeira derivada desse cara, né, em relação a x, certo? Esse cara é 0, não é isso? Esse cara é 0. Aqui nós temos elevado a 1, então dá para a gente fazer a distribuição, né? Aqui, ó, dá para fazer a distribuição. Fazendo a distribuição, nós vamos ter C1x menos C1x inicial. Como a função está sendo derivada em relação a x, né, vou até colocar uma linha, né, f'. Então, nós só vamos precisar desse cara, que ao ser derivado, vai ser a constante 1. Beleza? C1. Mas, derivando essa turma aqui todinha, né, nós vamos ter 2C2, né, regra da cadeia, x menos x inicial, elevado a 1, né, 2 menos 1, né, o expoente subtrai 1. Ok? Mais 3C3, né, multiplicando a variação de x, regra da cadeia, 3 menos 1, 2, mais
C4, né? Isso aqui segue um padrão, né? Que a gente percebeu. Ok? Beleza, aluno? Tranquilo. Só substituindo aqui, ó. Né? Aqui será 4, nosso C4. E aqui 4 menos 1, né? 3. E isso serve para determinados termos após o C4. Tranquilo? Bom, aqui já dá para a gente substituir, né? Vamos pegar essa função agora e trabalhá-la, né, em relação a x inicial, né? Ok? Vou abrir mais um pouco aqui. X inicial, né? Fazendo isso aqui, a nossa primeira derivada da função vai ser o seguinte, ó, quando eu substituir aqui, aqui, aqui e nos termos que estão seguintes, esses caras vão zerar, né? E lá também, né, dentro da reticência, consequentemente. O que vai nos restar é apenas esse cara aqui. A derivada primeira, né, fazendo x igual a x inicial, vai nos dar essa função. Beleza? Agora, vamos continuar, certo? Essa mesma regra. Vou pegar esse cara, né? Vou colar ele aqui, ó. Vamos continuar a mesma ideia. Certo? Ok. Como a constante 1 foi a derivada primeira, né? A constante 2 será a nossa derivada segunda, né? F duas linhas. Isso em função de x. Logo, derivando o nosso... na verdade, a derivada segunda é a derivada da função primeira, né? Então nós temos que pegar esse cara aqui, ó. Concorda comigo? Temos que pegar esse cara aqui, né? Ok? Beleza. Fazendo isso aqui, nós vamos ter o seguinte agora, né? Derivando a derivada primeira, né? Fazendo a segunda, esse cara aqui cancela, né? 2C, 2, vamos lá. O 1 vai descer, né? Obviamente, regra da cadeia, né? C2 continua. X menos x0 vai ser multiplicado com esses caras, né? Então nós vamos ter 2C2x e 2C2x inicial. Como a derivada é em função a x, logo, esse cara aqui, ó, esse cara aqui não vai haver, né? Nós só vamos ter isso aqui, ó, né? Como é em função de x, então a nossa derivada vai nos dar isso aí. Mas, ó, 3, o 2 lá vai descer, C3 multiplicando, regra da cadeia, né? 2 menos 1 aqui vai ficar 1, mais, regra da cadeia novamente, ó, 4, 3, C4, x menos x inicial, 3 menos 1, 2, e aí, obviamente, que esse padrão vai ser mantido na segunda derivada. Concordam? Beleza, professor. Agora que fizemos a derivada em relação a x, basta substituir, né? Vamos substituir esse cara aqui, ó,
né? Igualando a x inicial, certo? Ok, fazendo isso, deixa eu afastar aqui mais um pouquinho, né? Aqui, quando a gente iguala, e aqui dentro, né, das reticências, vai continuar esse mesmo padrão, esse cara zera, esse cara zera, e os outros termos serão zerados, né? O que vai nos restar é isso aqui, ó. O que vai nos restar é isso aqui. Beleza? Logo, com isso, não vou nem finalizar aqui, né, nossa expressão. Com isso, o que a gente consegue? Ó? C2, né, vai ser igual a f duas linhas, né, em função de x inicial, dividido por quem, professor? Dividido por 2 vezes 1, que é o mesmo que 2 fatorial. Vocês concordam? 2 fatorial. Beleza? Tranquilo. Vamos continuar? Vamos lá. Vamos fazer a terceira? Né? Bom, a terceira, obviamente, vai ser uma derivada da segunda, né? Da segunda derivada. Então, nós vamos ter a terceira derivada com essas características, né? Vamos lá. Terceira derivada, né? É o f3 linhas. 2, 3. Ok? F3 linhas, né? Deixa eu só fazer direitinho aqui. Ok. Em função de x. Beleza? Beleza, professor. Esse cara é constante, né? Derivando ele, ele voa. Aqui, o 1 vai descer. Então, nós vamos ter 3, 2 e 1. Multiplicando C3, né? E isso, x menos x inicial. Fazendo aqui, ó, lá em cima, né? Fazendo lá em cima, né? Como a gente fez nas outras derivadas, né? Fazendo aqui em cima. Ao multiplicar com x, vai nos restar isso aqui. E ao multiplicar com x inicial, ele zera, né? Porque a função está sendo derivada em relação a x, ok? Mas tem essa também, derivada. Nós vamos ter 4, 3, o 2 desce, multiplica C4, né, que está multiplicando a variação de x final, x inicial, 2 menos 1, nós vamos ter 1, mais infinitos termos, né, dentro dessa função. Ok? Beleza, professor. Agora, substituindo, né, o nosso x na derivada, substituindo por x inicial, então nós vamos ter essa característica, né? Ok? Quando substituir inicialmente aqui, esse cara vai zerar. Obviamente, quem está aqui dentro das reticências também vai zerar. E o que nos sobra aí é esse cara aqui, né? Então, nossa função terceira, né, a derivada terceira da função em relação a x, quando substituído por x inicial, vai nos dar isso aí. Logo, C3 será igual à terceira derivada, né, a terceira derivada de x', dividido por 3, 2 e 1. E isso aqui é o mesmo que 3 fatorial. Beleza, aluno? Ok. Então, encontramos a nossa constante 3. Galera, percebam o seguinte, ó. Se a gente continuar nesse padrão, a gente define o seguinte, né?
Se a gente continuar nesse padrão, a gente define o seguinte, ok? Vou até passar para outra folha. A gente define o seguinte, ó, que como a gente viu aqui, ó, né, tem uma relação do denominador, né, em relação ao índice, e também tem uma relação com a enésima derivada da função. Então, o que a gente percebe com isso? Se a gente continuar fazendo, né? A gente percebe que a constante enésima ela vai ser igual a uma função enésima, né, de x inicial dividido por n termos fatoriais. Certo? Dividido por n termo fatorial. Ok? Beleza. Mas, retornando lá o início da construção da função que nós criamos, né? O que foi que ele nos disse nessa somatória? Ele nos disse isso aqui, ó, né? Nos disse que se a gente fizer o somatório partindo de n inicial, né, 0 até n termos, nós vamos ter essa série aqui, certo? Só que dentro da série a gente precisa saber quem é a nossa constante enésima. E foi o que a gente definiu fazendo as substituições de x igual a x inicial dentro das derivadas seguintes, certo? Logo, né, o somatório de n termos, iniciando em 0 até n termos, será Cn, que é a função enésimo dividido pelo o n termo fatorial, multiplicando a variação da posição, né? Multiplicando a variação da posição final menos a inicial, elevado a enésimos termos, né? Logo, com isso, a gente define a série de Taylor-Maclaurin. Beleza? Então, essa é o somatório em que você consegue trabalhar em expansão algumas funções logarítmicas, né, ou até mesmo de probabilidade, né, de estatística, para que você defina valores precisos, né, no ponto zero, né, no ponto onde essa função, posição inicial, se equivale a uma posição final. Ou seja, se a gente colocar uma partícula, algo desse tipo, né, em um ponto preciso, né, um ponto zero, por exemplo, que a gente sabe que o zero de uma velocidade, né, a derivada do espaço, a velocidade onde o ponto máximo é zero, então a gente vai encontrar essa partícula em um ponto preciso, específico, certo? Então aqui está a nossa série, beleza? Essa é a série de Taylor. Beleza, aluno? Bom, aluno, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, né? Esse foi mais um videozinho para que a gente entendesse aí um pouquinho da série de Taylor-Maclaurin. E não se esqueçam, deixe seus likes, compartilhe os vídeos, se inscrevam no canal, aperte o sininho para o YouTube entender que vocês estão gostando do canal. E nos vemos no próximo vídeo, na próxima aula. Beleza? Valeu, aluno, valeu, monstro. Até a próxima.